Shabbat Shalom a todos que estão guardados pela alegria que o Mashiach deu a cada um de nós por ter morrido por nós e nos ter oferecido a salvação magnífica que foi tensionada pelo Pai, né? Nosso Deus que nos ama e enviou seu Filho para nos salvar. Hoje vamos fazer um vídeo resposta nesse Shabat, né, início de Shabat, né, no finalzinho da sexta, depois do pôr do sol. Então vamos estar falando aqui um pouquinho a respeito de uma dúvida de uma das nossas inscritas, a Rosemeire, tá? Ela me pediu aqui para falar um pouco sobre Efésios capítulo 12, sobre a luta não ser contra carne e sangue, né? Como a gente vê lá no versículo. Pode ter certeza, tá? Que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, com todo carinho. Vamos lá. Não vamos demorar muito, nem rodear muito, tá? Vamos já direto ao ponto. Aqui no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, né? Só que um pouquinho de contexto, para ficar bem interessante, né? Nosso estudo. Então, Efésios aqui no capítulo 1, Paulo lembra aos filhos a importância da obediência, né, aos pais. E aí ele até fala sobre isso, né, como sendo importante como no Senhor, como ao Senhor, ser obediente ao Senhor. A importância de honrar os pais e a mãe, né, porque é um mandamento que tem promessa, é o primeiro, na verdade. Depois ele fala sobre os pais também não provocar os filhos, mas poderem instruir, né, na lei e nos princípios, nas advertências do Senhor. Depois ele entra sobre um outro âmbito, né, familiar, né, pai e filhos. Ele já tinha falado sobre marido e esposas no capítulo 5, e agora fala sobre o escravo, né. É interessante que a Bíblia, ela não entra nessas questões, né, ela só aconselha, o apóstolo aconselhou, né, os escravos a obedecer ao Senhor como se fosse para obedecer o Mashiach. E também os senhores não tratar mal os servos, pois todos são iguais perante o nosso Senhor. Então, aqui ele não entra em detalhe, né, se é certo ou errado a escravidão, né? Não tem isso na Bíblia, né? Era um sistema que existia no passado, que não existe mais hoje, e aí ele dá esses conselhos. Então, esse é o contexto aqui básico do livro de Efésios. E aí, nós chegamos aqui no ponto que nós queremos chegar. Eu estou aqui com a Bíblia Ara, também estou com a TNM e estou com o Novo Testamento Judaico. Vou ler aqui no Novo Testamento Judaico, tá bom? Nessa Bíblia aqui. Vamos ler. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo, ele fala aqui, ó, essa palavra aqui, finalmente, ela indica que ele já estava dando vários conselhos, né? Como nós vimos lá. Conselhos para a família, né? Em Efésios capítulo 5. Aí depois ele fala especificamente de pais e filhos. Depois ele fala sobre escravos e senhores. E aí ele finaliza tudo que ele quer dizer para todos. Ele falou também para a congregação, tal. O indivíduo dentro de uma comunidade cristã. Agora ele chega assim, no finalmente, né? Naturalmente, tá querendo dizer assim, olha, ouviram tudo que eu tenho para falar? Vocês têm que fazer isso, aquilo outro, tal. E tudo que Paulo falava era baseado nos profetas. Ele não tirou nada da cabeça dele. Quando não era baseado nos profetas, ele falava, isso é o meu conselho, não do Senhor. Né? Em Coríntios a gente vê isso. Quando Paulo dava algum tipo de conselho pessoal que ele acreditava ser correto, ele falava, isso são minhas palavras, não do Senhor. Então, essas coisas faladas aqui em Éfeso eram conselhos que ele estava dando para os cristãos, né? As congregações cristãs aí daquela época. E aí ele finaliza todos esses conselhos dizendo, fortalecei-vos no Senhor. A palavra aqui, olha,
endunamo, ser forte, revestir-se de força, fortalecer, receber força, ser fortalecido, crescer em força. No sentido negativo também tem arrogante, obstinado, né? Mas no sentido positivo é o que nós estamos vendo, que o apóstolo estava falando. Então, eles precisavam se fortalecer. E Paulo, ele fala aonde era a fonte da força, né? Que era o quê? O Senhor. Aqui no caso é Yeshua, né? E na força do poder que ele dá. Então, o nosso Senhor, ele, ao subir aos céus, o que ele falou? Ele falou assim, olha, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não foi isso que ele falou? Então, Paulo está usando disso e está falando assim, olha, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Qual poder? No poder que ele recebeu do Pai. Então, Yeshua, quando ele recebeu do Pai toda a autoridade, ele também recebeu todo o poder. Esse poder tem a ver com o Espírito, Ruach HaKadosh, né? Ele recebeu a Ruach HaKadosh. No livro de João, você vai encontrar, nós vamos encontrar, Mashiach falando que ele subiria ao Pai e receberia o Espírito e derramaria a todos. E não foi isso que aconteceu? Quando nosso Mashiach recebeu o Espírito, lá no Pentecoste ele derramou sobre os seus seguidores. E desde aí, os seguidores de Mashiach se tornaram poderosos em espírito. Então, no começo, na primeira chuva, eu divido assim o período assim, né? A primeira chuva e a última chuva, né? A primeira chuva foi quando Yeshua derramou o Espírito nos discípulos. Começou ali o tempo do fim, naquele momento. Porque o profeta Joel fala que nos últimos dias, né, no fim, iria acontecer isso. Então, se aconteceu lá nos tempos dos apóstolos isso, significa que ali começou o fim dos sistemas, né, do mundo governado pelas criaturas. É o que nós vamos falar aqui agora. Nós vamos estudar. Então, preste bem atenção aqui, que é muito importante que eu vou falar. Eles receberam poder, né, na primeira chuva, na chuva temporã, e depois teria a chuva serôdia. Claro que isso aponta para que na última chuva também vai ter o derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus novamente. E o povo de Deus fará coisas grandiosas. Isso está descrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 11, quando fala das duas testemunhas, que farão coisas que vão tirar a paz da humanidade. Então, sim, eu acredito que o Espírito Santo será derramado novamente em toda a carne dos que servem a Deus, no tempo do fim, e grandes coisas acontecerão no mundo, como testemunho final para todos aqueles que ainda não se converteram apenas pelo Evangelho, Salvador de Yeshua, esse que nós pregamos. E aí, Paulo está falando exatamente disso, da gente revestir da força que vem do Senhor. Essa força, né, pelo que eu entendo das Escrituras, é o próprio poder, Ruach HaMashiach, o Espírito do Mashiach, e Ruach HaKadosh, o Espírito do Pai. Então, as pessoas seriam revestidas de poder por meio do Espírito Santo, que seria o nosso ajudador, como o apóstolo João registrou no seu livro, no Evangelho de João. Jesus falou que haveria um ajudador que nos ajudaria e sempre ficaria conosco. Isso aí significa o quê? Se nós recebemos o Espírito Santo e ele sempre ficaria conosco, significa que ele nunca nos abandonaria. E Paulo falando sobre nós nos fortalecermos, ele está querendo dizer aqui a respeito de nós recebermos ainda mais e mais e mais este Espírito da parte do Senhor. Como que podemos fazer isso? Agora, ele nos explica, né, um pouquinho sobre uma característica que o Espírito Santo nos habilita a ter, que é a armadura de Elohim, né? O Espírito Santo nos reveste com a armadura de Elohim, que são várias coisas, com vários significados, tá bom? Só que o que eu queria falar é assim, ó. Quando o Espírito Santo ele atinge uma pessoa, um ser, essa pessoa ela passa pelo novo nascimento. Aí eu gostaria que vocês ouvissem aí no meu canal, assistissem o vídeo Novo Nascimento, Nakdimon e Yeshua HaMashiach. Também eu gostaria que vocês assistissem
o vídeo. Vamos lá. É muito importante isso. Eu gostaria muito que vocês também assistissem esse vídeo. Você tem a Rua Hakadosh, a Rua do Mashiach, e esse aqui, ó. O que é o novo nascimento? E também eu gostaria muito que vocês assistissem, porque é muito importante, este vídeo. Tá, Rosimeire? Assiste esse vídeo. Sangue, azeite e redenção. Né? Então são os 3 vídeos que eu acho que são os vídeos-chave do canal, para você entender o que é o nascimento. Claro que eu vou fazer mais ainda, tem mais detalhes a falar, mais coisas a dizer. São playlists que estão abertas, né? Que vão receber mais ainda vídeos tentando explicar mais. Mas esse assunto que você levantou é muito interessante, porque faz parte disso, tá bom? E no tempo do fim haverá uma chuva de Espírito Santo, onde nós vamos poder fazer muitas outras coisas ainda para acabar na última colheita, né? Vamos dizer assim, no último período da colheita, a última chuva. E aí vamos ter possibilidade também de ver as atuações do Espírito Santo ainda mais do que nós já vimos e sabemos que estão escritas na Bíblia, né? Em Atos. Aí diz assim, ó: revestivos de toda a armadura de Elohim, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do acusador, né? O diabo, né? A mesma palavra é acusador, tá bom? A mesma palavra de diabo é acusador, aquele que acusa. Quem acusa é diabo, tá bom? E aqui ele falou que tem ciladas, mas a gente pode lidar com essas ciladas, lidar contra essas armadilhas, essas artimanhas, quando nós estamos revestidos da armadura de Elohim, certo? Armadura de Elohim. Vamos aqui, antes de falar sobre a armadura de Elohim, uma coisa muito importante, às vezes o cristão lê e ele não entende o que está falando esse texto, né? Talvez seja até o ponto da pergunta. Vamos lá. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Vou pegar aqui, olha, para você ver, a Bíblia Linguagem de hoje, que ela nos ajuda muito com relação a essas coisas, esses termos, né? Ela, às vezes, ela fala de uma forma que ela nos ajuda a entender o que está falando, o que o escritor bíblico está falando. Aqui, ó. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, né? Então, carne e sangue é o quê? O corpo da gente, né? Que é composto de carne e composto de sangue. Então, Paulo está falando aqui que a nossa maior luta, ela não é contra a gente mesmo, certo? Primeiro você, carne e sangue, vocês, né? E também não é contra outras pessoas. Às vezes a gente acha que a gente está brigando, né? A gente está lutando contra pessoas, né? Religiões gostam muito de brigar umas com as outras, né? No sentido assim de debater, discutir e tal. Só que a maior briga e a maior luta que o cristão ele tem não é contra outros seres humanos. Nada que o ser humano possa te fazer é irreversível. Mesmo que te prendam, te matem, sabe? Cometam injustiças contra você, nada é irreversível do ponto de vista de Deus. Entende? Então, você não tem uma luta contra a sua própria espécie. Nós não estamos lutando contra outros seres humanos, carne e sangue, nem contra nós mesmos. A luta não é essa. Então, mas contra a luta que nós temos, que nós travamos, é contra principados, potestades, contra príncipes do mundo dessa treva, contra espíritos malignos que estão debaixo das regiões celestes. Então, aqui, olha, a gente entra no assunto de angeologia, né? Que não é muito estudada também
no mundo cristão, né? Todos os cristãos, na grande maioria, acreditam assim, que que anjo é tudo igual, né? Primeiro, anjo é tudo igual, tem asa. Não, não é bem assim. Se nós recorrermos na Bíblia, para a gente poder entender o que está falando aqui, nós temos que recorrer a um outro texto, que nós vamos ir aqui agora, Colossenses capítulo 1. Aqui está falando da criação, né? Do Mashiach sendo a palavra de Deus que ajudou o Pai a fazer todas as coisas. Aí diz assim, ó, pois por meio dele, por meio de Jesus, de Yeshua, Deus criou tudo, no céu, na terra, tanto os que se vê como os que não se vê. Aqui é referência disso daqui, ó. Coisas que se vê e coisas que não se vê. Então, tudo que é físico que você consegue ver faz parte da nossa esfera deste mundo que nós vivemos. Só que tem coisas nesse mundo que nós vivemos também que nós não conseguimos ver. Por exemplo, nós não conseguimos ver o vento, nós sentimos o vento. Nós não conseguimos ver a eletricidade, nós sentimos a eletricidade, né? Quando a gente toma um choque, quando a gente liga um aparelho, a gente sabe que existe aquilo ali que é poderoso, só que nós não estamos vendo. Ver a gente não vê, né? A gente não consegue ver as radiações, as ondas eletromagnéticas. Tem muita coisa neste mundo físico que tem nesse mundo físico que também a gente não consegue ver. A gente consegue perceber. Então, o que está querendo dizer é que Yeshua, ele ajudou o Pai a criar todas as coisas do mundo e em cima do mundo, tá? Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando da criação da Terra e da criação dos seres. Então, existe uma atmosfera acima de nós que nós não conseguimos ver, ok? Que é acima do firmamento. Não temos noção das coisas que existem em cima do firmamento. A Bíblia fala dessas coisas. A Bíblia fala que tem águas, né? A Bíblia fala de muitas coisas, mas a gente não tem noção. Por exemplo, será que existem criaturas, animais vivendo nas águas acima? Não sabemos, né? Não tem como afirmar que sim nem que não. A Bíblia não entra nesse detalhe, né? Embora alguns livros, né, como Hanô, né, Enoch e outros falam sobre isso, né? A gente não tem certeza. Então existem coisas que, mesmo que sejam visíveis, olha só o que eu estou falando. Vamos desenhar, né? Vamos desenhar aqui. Cadê? Acabei que eu fechei, né? Então vamos abrir. Abrir aqui e vamos desenhar. Então, eu só quero abrir um novo documento. Isto. Isto. Então vamos assim, né? Vamos falar aqui que nós estamos aqui na nossa terra, né? Certo? E aí nós temos na nossa terra aqui, né? Toda a água e tal. Opa. Vamos dizer assim, tá? Exemplificando, tá? Rapidamente aqui, só pra gente não ficar muito perdido. Bom? E aí a gente tem aqui a água de baixo, tá? Então, a gente não sabe, é uma questão aqui que eu estou querendo trazer para você entender o que eu estou querendo dizer, assim, ó, a gente não sabe se a certeza absoluta que nas águas de baixo existe vidas, criaturas, seres, né? Peixe, polvo, monstros marinhos. Só que aqui em cima do firmamento, a gente não sabe se existem essas criaturas também. Pode até ser que exista, e nós não conseguimos ver. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que para nós, o que nós temos noção de visível é o quê? É tudo que está dentro dessa atmosfera aqui, ó. E mesmo assim, numa forma que bem limitada, né? E aí nós sabemos também sobre o Sol, né? Que a gente vê, ele é bem visível, né? E também nós sabemos das estrelas e da Lua, ok? Vamos colocar aqui a Lua, né?
e as estrelas no firmamento. Essas são as coisas vistas. Só que o apóstolo Paulo, ele fala que existe um terceiro céu, né? Então vamos colocar aqui como se isso também fosse parte do firmamento, e que esse primeiro céu que nós vivemos aqui, né? Vou colocar aqui de roxinho. Então esse primeiro céu aqui, que onde é que tem ar, tem atmosfera, é o primeiro céu. O segundo céu, vou colocar aqui dessa corzinha aqui, ó, laranja. É aonde que fica confinado, né? Os, os, os órgãos celestes, né? Vamos dizer assim, os corpos celestes, né? Lua, estrela, sol, né? E aí nós sabemos que a Bíblia fala claramente sobre isso, que há águas acima do firmamento, né? Então a gente não consegue ver essas águas. Mas a água a gente sabe que é a coisa vista, visível, a coisa visível. Então, o que eu estou querendo dizer é, e ainda Paulo falou que tem um terceiro céu. Em Coríntios ele fala que ele foi arrebatado, ele foi levado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, que não eram nem corretas de se falar, por enquanto. Então, com certeza, nesse terceiro céu, ele viu coisas físicas, né? Ele viu coisas físicas, viu a árvore da vida, viu um monte de coisas, né? Que para nós que estamos aqui, a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar. Então, onde que eu quero chegar com vocês aqui no raciocínio? As coisas vistas e as coisas não vistas, eu vou voltar aqui numa Bíblia mais comum, aquela que eu estava, porque eu só precisei da linguagem de hoje só para vocês verem que carne e sangue tá querendo falar sobre seres humanos, tá? Então vamos aqui na Bíblia, vamos pegar aqui esta mesmo que a gente estava usando, né? Antes. E aqui, ó, coisas visíveis e coisas invisíveis. Só que o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que não é porque é invisível aos nossos olhos que é espiritual. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Tem coisas invisíveis que não são espirituais. Por exemplo, o vento, ele é invisível e não é espiritual. É algo físico, né? Por exemplo, lá no Terron, alguém já viu o Terron? Ninguém nunca viu o Terron, né? Que é o abismo. Ele é físico, mas ele é invisível aos nossos olhos, né? O Sheol, né? É quando a pessoa morre e tal, né? Não sabemos o que acontece exatamente com a pessoa. Sabemos que ele fica apagado, né? Mas assim, existem coisas que são físicas, mas são invisíveis. Então, primeira coisa, a gente tem que tirar da nossa cabeça que as coisas invisíveis são coisas espirituais. Não. Existem coisas físicas que também são invisíveis. E também temos que tirar da cabeça que as coisas visíveis são físicas. É outra coisa também que nós não podemos afirmar, né? Porque existem coisas visíveis que são espirituais. Embora o espírito, né? Nós não conseguimos ver o espírito, mas não podemos afirmar que no mundo espiritual as coisas sejam invisíveis. Só apenas que nós não conseguimos ver atualmente. Então essa diferença de visível com invisível é essa. O que você consegue ver e o que você não consegue ver. Entre as coisas visíveis e as coisas invisíveis, existem coisas espirituais e existem coisas físicas. Tanto visíveis quanto invisíveis. Este é o ponto. Aí ele fala assim, ó, quer seja tronos. Então Jesus criou tronos. O que significa isso, tronos? Significa autoridades. Significa que entre os anjos, vamos dizer assim, vocês conhecem como anjos, né? Mas a palavra anjo é mensageiro. Então não é todos que são mensageiros. O correto é falar espíritos. Entre os espíritos existe anjos. O que é anjo? Mensageiro. Ok? Então existe espíritos mensageiros, existe espíritos de autoridade, né? Eu vou até fazer o seguinte, porque a gente precisa das definições aqui. Eu achei que só essa Bíblia daria, mas não. Vamos ter que pegar aqui a Bíblia com Strong mesmo.
Então vamos lá, ó. Tronos. Cadeira estatal que tem um escabelo, né? Um lugar de descansar os pés. Atribuído a reis, né? Geralmente é reis que senta, né? No Novo Testamento a reis. Por esta razão, poder real ou realeza. Tá vendo? Realeza. Então, quando o ser humano, pessoal, criou esse conceito de reis, isso aí não é porque o homem inventou isso. Tudo que acontece no mundo físico é uma cópia, é um reflexo do mundo espiritual. Passou um caminhão que agora eu tive que parar um pouquinho. Então, esses tronos, esses posições de realeza, isso aqui, olha, existe no mundo espiritual. Os espíritos, eles são divididos em classes. Você já deve ter ouvido falar sobre querubins, serafins, né, arcanjo. E agora, conheça também tronos. É uma designação para anjos, tá? É uma designação para anjos. Também, olha só a designação aqui, ó. Principados são os que se comportam como príncipes, né? Potestades, os que se comportam como potestades. Olha só, tudo isso está ligado a poder, pessoal. Autoridade. Então, ó, poder de escolher, liberdade de fazer como se quer. Potestade. Poder físico e mental. Habilidade, força ou qual alguém é dotado ou ele a possui ou exercita. O poder da autoridade, o privilégio, o poder de reger e governar. Então, existem algumas classes de espíritos, vamos dizer assim, tá? Que eles são maiores que outros. Então, eles acabam sendo o quê? Eles acabam sendo principados, potestades, e aqui também usa também o quê? Dominadores. Existem também os dominadores. Vamos ver aqui o que significa isso. Senhores. Então, existe reis, príncipes e senhores. E isto aqui, ele não está falando do ponto de vista humano. Aqui nós, na Terra nós estamos cansados de saber que existe reis, né? Aqui no Brasil não tem nenhum rei, não. Mas lá na Inglaterra existe a rainha da Inglaterra, né? E o mundo já viveu no período de monarquia, onde existia rei. Hoje existe o quê? Primeiro-ministro, presidente, deputado, senador, prefeito, vereador. Então são os poderes, né? Legislativo, judiciário. Cada um desses poderes é o quê? É uma classe no mundo, ok? No mundo, qualquer ser humano pode concorrer a essas classes, né? Porque é eletivo, tirando a da monarquia, né? Que é algo herdado, né? Por família. Mas no mundo atual, as pessoas podem concorrer a esses cargos, né? A essas posições. E aí o poder, ele é mais por questão de respeito, não por questão de poder mesmo, da pessoa ser mais importante que as outras. Porque os seres humanos estão todos no mesmo patamar, praticamente. Então, é difícil um ser humano se sobressair do outro, né? Fisicamente, sim, tem algumas pessoas que são mais fortes que as outras, mas uma só pessoa forte, ela não conseguiria subjugar todas as outras. No mundo espiritual, parece que é um pouco diferente, né? Existem, sim, criaturas que são poderosas mesmo, de poder, de ser fortes, de conseguir subjugar outras, né? Com poder. E também, é uma coisa assim que eu gostaria de comentar nesse vídeo, sobre isso. Parece que esta autoridade, ela é extremamente respeitada. Muitas vezes, nós vemos, em Daniel, por exemplo, né? O anjo falando que teve que esperar por Miguel, o arcanjo, né, para poder conseguir enviar a mensagem para Daniel, porque ele ficou combatendo com o príncipe do domínio da Pérsia.
e o príncipe do domínio da Grécia. Então, ó, quem que é o príncipe do domínio da Pérsia? Não fala o nome dele, mas ele é um principado. Principado, entendeu? Esse principado, eles estão aonde? Regiões celestes. Então, não estão nos céus, tá? Onde que Deus vive. Essa é uma coisa que quem não entende a forma da Bíblia falar sobre o mundo, a pessoa não consegue entender. Então, esses seres, né? Essas criaturas, elas estão é o poder do ar, né? Elas vivem nesta região. E dessa região, elas têm uma visão periférica de todas as coisas que acontecem no mundo. Nós não sabemos muito bem como isso acontece, mas eles estão lá, estão observando e vigiando. Esses são poderosíssimos, tá bom? Essas criaturas, né, que são espíritos que se opõem ao Criador, né, que estão organizados também, porque a gente acha que eles são desorganizados, mas não. Eles estão organizados, principados, potestades e dominadores, né? Então é como se fosse assim, olha, reis, príncipes e governadores, entendeu? Então, sabemos que Rassatã, que é o principal deles, ele é o cabeça de todos. Ele é o cabeça de todos. Então, ele tem vários que assumem poder e autoridade no seu governo, tá? A Bíblia fala de Belial, né? A Bíblia fala de Beuzebu, tem outros aí, mas esses são os principais. São autoridades, né? São as autoridades do domínio dos ares, né? Como falou aqui, olha, regiões celestes, ó. Que existe no céu, coisas que têm lugar no céu, regiões celestes. O céu em que si mesmo habita. Aqui está falando que é a habitação de Deus e dos anjos, né? Pode até ser que alguns deles, né, tenham acesso aos céus que Deus ele reside, mas eu não acredito, tá? Eu não acredito que hoje eles estão lá mais. Eu acredito que eles estão nos ares, né? O apóstolo Paulo fala disso. Quer ver? Ó, vamos aqui, vamos mostrar para vocês. Só para terminar aqui, ó, vamos lá. Soberanias, principados, príncipes do mundo. E lá em Daniel você vai encontrar, né, o príncipe do domínio da Pérsia, tá? Então a Bíblia está falando disso o tempo todo. Quer potestades, olha lá, a mesma potestade, ó, potestade. Tá vendo que é a mesma coisa? Então anota aí, ó, Colossenses 1 e Efésios. Foi Jesus que criou essas coisas? Foi Jesus que criou. Né? Esses cargos, essas, vamos dizer assim, essas formas de poder, Jesus criou todas elas. É o que o Colossenses está falando. Só que ele não criou o mal, né? Não foi isso. E eles já eram dessas potestades e passaram para o outro lado. Entendeu? Entendeu agora o que eu estou querendo dizer aqui? Tudo bem, agora que nós já pegamos aqui esse texto aqui, só para mostrar isso, vamos ver aqui agora em Efésios. É próprio Efésios mesmo, capítulo 2. Vamos fazer a leitura aqui para você ver, para vocês verem. Ele os deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, da onde? Do ar. Ar. Particularmente a camada mais baixa e densa quando se distingue das mais altas e rarefeita, região atmosférica. Por isso, tá, pessoal? Olha, talvez vocês falem assim, ó, ele tirou isso aí da onde? Que é daqui, né? Que é dessa região aqui. Onde que ele tirou isso? Talvez você fale assim, né? Onde você tirou essa informação aí, né? Você está inventando. Então, assim, pelo que eu estudo, pelo que eu leio da Bíblia,
me parece que essas criaturas, essas potestades, esses príncipes, eles estão no ar. E se você pegar aqui o que significa, você vai ver que faz parte da atmosfera mais densa, a camada mais baixa da atmosfera, entendeu? Então não é depois do firmamento, não é nos céus que Deus mora. Inclusive essa palavra aqui, olha, ela é encontrada lá no arrebatamento, quando Paulo fala em Tessalonicenses que nós encontraremos com o Senhor nos ares. Então pode ser que nos nossos olhos esteja escondido isso, mas é uma região de vida que é dominada hoje por potestades e príncipes. Por que nós vamos encontrar com o Senhor exatamente nesse lugar aí? Né? Será que não é daí que nós vamos começar a jogar eles para baixo? Né? Esses príncipes, essas potestades aí? Né? Para prendê-los, né? Porque nós sabemos que eles vão ser presos no abismo. Veja só, olha o que eu estou falando aqui, ó. Presta atenção, como que é interessante o que eu estou falando. Existe, pessoal, vidas aqui, ó, de potestades, de pessoas que governam o mundo. Eles governam o mundo. Seres que governam o mundo, seres malignos. E existe hoje presos nesta região. Vamos fazer o vídeo, né? Na nossa série que começou, eu só fiz só um videozinho da vida pré-diluviana. Tem seres também presos aqui, olha, no poço do abismo, no poço do Terron, que é chamado de Tártaro. Criaturas que viveram na terra como homens, tiveram relações com mulheres, engravidaram mulheres e criaram gigantes. Hoje elas estão presas. Aí a pergunta é: e os demônios? Esses que entram no corpo das pessoas que Jesus expulsava. Isso aí eu não vou responder agora. Eu vou responder só nesses vídeos mesmos da playlist, né? Mas não são os mesmos, tá? Não são os mesmos. Estes potestades aqui, essas autoridades, elas não são os demônios que nós conhecemos atualmente que ficam na terra. Esses ficam nos ares. Eles, claro que eles vêm na terra, né, também. Eles têm autoridade total de percorrer a terra. Lá em Jó, né, o inimigo fala com Deus de correr e percorrer a terra. Então eles têm autoridade, eles descem, né, percorrem a terra. Até então eles iam lá na presença do Senhor, do Santíssimo, né, onde Yeshua mais o Pai estava. Só que hoje eu entendo que hoje esse acesso eles não têm mais, né? Então eles vivem nos ares, inclusive Satanás, né? Satanás também vive nos ares. Bom, vamos continuar aqui, ó. E você já entendeu, então, né? Vocês entenderam que nós estamos falando aqui de castas espirituais, né? Com categorias. Vamos lá de novo no nosso desenho para a gente explicar, para ficar mais legal, né? Aqui, ó. Vamos aqui falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, pessoal, pensa que isso aqui, ó, que vocês assistem hoje, em todos os lugares, isso não saiu da cabeça do ser humano, tá? Isso aqui é a pirâmide. Então, isso não saiu da cabeça do ser humano. Existe uma organização que segue um padrão de cima para baixo. E os anjos iníquos, vamos dizer assim, né? Não anjos, porque eles não são mensageiros, né? Apesar que eles trazem mensagens sim para a humanidade, mensagens deturpadas. Vamos ver um texto que fala sobre isso. Então, eles estão classificados assim. Então, tem o Deus dos sistemas, né? Que é o inimigo, o opositor. E logo abaixo ele tem ali, né? Como nós vimos no texto. Aqui, ó. Dominadores, né? Aqui, ó. Dominadores. Certo? Dominadores. Temos também potestades, principados, né? Exatamente falar quem é quem, eu não sei dizer, né? E nem me interessa também de saber. Eu sei que existe, né? Alguns, por exemplo,
Belial, Beelzebu, né? Essas são as altas castas, né? E o próprio anjo que se... Isso aqui não é o nome dele, tá, pessoal? Isso é o título. Opositor e mentiroso. É só título. Ele tem um nome, né? Ele tem um nome próprio. Mas aqui é a forma que a gente entende. E ele controla essa galerinha aqui, né? E aí, olha, isso aqui é mundo espiritual, tá? Que é refletido aonde? Refletido no mundo físico. Isso também está no mundo físico. E quem está aqui nesse ponto aqui recebe informação desses seres. E aí eles desenvolvem essas informações pelo mundo. Isso aqui é muito pesado, muito profundo e muito denso, tá? Não vou nem entrar muito em detalhe. Deixa para outras ocasiões em que a gente vai estar falando mais claramente, né, sobre estas coisas. Por enquanto é muito denso falar sobre isso. E precisa, assim, de um preparo espiritual grande para poder se entender essas coisas, né? E eu não incentivo ter curiosidade para saber essas coisas antes de você ter preparo espiritual para isso. O importante é você saber que existe príncipes do mundo. Príncipes do domínio da Pérsia, príncipes do domínio da Grécia, isso na época de Daniel. Hoje, possivelmente, deve ter o príncipe do domínio do Brasil, deve ter o príncipe do domínio dos Estados Unidos, deve ter o príncipe do domínio da China, o príncipe do domínio e aí vai, né? Todos os países têm um príncipe do domínio, né? Que domina aquele país, aquela região ali. Isto indica até o porquê que algumas coisas muito características acontecem em alguns lugares. Por quê? Exatamente essas coisas são mais permitidas, não vou falar o que aqui, porque é ruim, tá? Mas alguns tipos de iniquidade, de maldade, acontecem muito em determinados lugares. Isso está muito ligado com o tipo de autoridade que governa aquele lugar. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Dependendo da autoridade que governa aquela região, você vai ter mais coisas ruins, entendeu? Às vezes mais suicídio, tá? Só isso que eu vou falar. Os outros eu não vou falar, não. Deixa aí para cada um entender o que eu tô querendo dizer aí por inteligência mesmo, tá? Cada um tem inteligência, deve entender o que eu quis dizer aqui. Então, pessoal, o mundo, ele tá sob príncipes e ele tá em trevas. Por que vocês acham que Yeshua falou que ele veio para ser a luz do mundo? Os seres humanos em si, eles não são tão maus assim não, entendeu? Tem sim a maldade humana, que ela é normal até certo ponto. Mas no nosso estudo sobre o mundo, por isso que eu falo, assista essa sequência que eu vou estar trazendo aí, tá? Eu ainda não consegui ainda gravar nenhum vídeo sobre, tem muito material estudado já e tal, vou estudar sobre isso. Mas eu preciso a gente precisa de tempo, né? Então, assim, vocês vão entender por que Deus destruiu o mundo com águas. É só adiantar um pouquinho aqui, olha. Vocês acham mesmo que Deus teria motivo de alagar tudo por coisas qualqueres? Então não. Não estava acontecendo coisas terríveis no mundo. O mundo pré-diluviano é um mundo que é fascinante e ao mesmo tempo assustador. Para Deus alagar tudo e deixar tudo debaixo d'água, para recomeçar praticamente uma nova humanidade, as coisas que estavam sendo feitas naquele mundo são coisas terríveis. Numa escuridão absoluta que vocês não fazem noção. Justiça passava longe. As pessoas estavam acostumadas com coisas totalmente depravadas, totalmente horríveis. E essas coisas, elas, hoje, né, por meio do Evangelho, por meio da Torá, elas são contidas na Terra. Né? As constituições do mundo todas, elas é baseadas nos 10 mandamentos. São coisas que trazem justiça, entendeu, pessoal? Porque se deixar sem essas coisas, o mundo vira de novo aquele mundo. Só que Jesus falou, Yeshua, que quando estivesse na época dele vivo de novo, para acertar conta com a humanidade, seria exatamente como nos dias de Noé. Então, o período da grande tribulação é um período muito semelhante ao período que existia antes do dilúvio. Só que vai ser um pouco mais intensificado. Por quê? Porque o terror
vai ter sido aberto e as criaturas que foram presas por anos lá estarão soltas, causando muitas coisas terríveis aqui na Terra. É um estudo que nós iremos fazer para frente, né? Se Deus der vida e permitir, nós vamos falar sobre isso. Então, o que nós podemos fazer, né, com relação a estas coisas? Vamos ver uma coisa aqui, olha. Coríntios, segundo aos Coríntios. Eu estou fazendo estudo de cabeça, tá? Eu não preparei nenhuma matéria. Eu estou falando do que eu sei. Olha aqui. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos. Vamos ver aqui como que esse texto aparece em algumas versões, para vocês terem uma ideia. Comparação bíblica de versões, tá? A gente tem várias bíblias diferentes aqui, olha. Deus deste século, Deus deste século, Deus deste século, Deus deste mundo. Aqui, ó. Deus deste mundo. A grande maioria usa século, tá? Deus deste século, Deus deste mundo, né? Aqui, ó. Deus deste mundo. Deus deste mundo. Deus, né? O Deus desta presente e perversa. Desta presente era perversa. Então vocês viram aqui, ó, né? A ideia aqui é essa, né? Quem que é o Deus deste mundo, né? Quem que é o Deus deste mundo? Se você vir aqui em João, capítulo 5, 19, diz assim, ó. Sabemos que nos originamos de Deus. Os seres humanos, pessoal, se originou de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não foi? Que é dito lá em Gênesis, Bereshit. Façamos os homens à nossa imagem e semelhança. Ou seja, a origem do ser humano não é a terra, pessoal. A origem do ser humano é Deus. A origem do ser humano não é um Big Bang, não é uma explosão, não é o macaco. A gente não veio do macaco. A gente se originou de Deus. Tudo bem. Nosso corpo é feito da terra. Mas o espírito que nos dá vida, ele vem de Deus. A terra, ela sim foi usada para nos dar corpos. Mas o espírito que nós recebemos do Pai, ele vem de quem? De Deus. Então, por isso, nós nos originamos de Deus. Sabemos que somos de Deus. Tá vendo? Vamos aqui, ó. Tá vendo? Outra versão, ela até verte como originamos, né? Vamos ver aqui. Somos de Deus, né? Somos de Deus, 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 somos de Deus. Sabemos que de Deus somos, mesma coisa. Aqui, ó. Provenientes de dentro de Deus somos. Tá vendo? Nós saímos de Deus no sentido de que o Espírito que está em nosso corpo e nos dá vida veio do Pai. Saiu do Pai. Entendeu? Tem aqui, ó. Pertencemos a Deus, né? Algumas versões trazem assim.
Aqui, ó. Originamos de Deus. Ou seja, a origem do ser humano, né? Ela é o Pai. Só que ele diz assim, ó, que o mundo inteiro jaz no maligno. Entendeu? Aqui tá falando disso aqui, ó. Príncipes deste mundo de trevas contra os espíritos malignos que estão debaixo das regiões celestes. Certo? Aqui, ó. Aqui usa embaixo, abaixo, né? E aqui usa só regiões celestes. Porque de certo esse tradutor aqui entende que é a mesma visão que eu tenho, né? De certo ele colocou isso abaixo aqui porque ele entende que não é no céu onde Deus vive, né? Mas nos ares, de acordo com o contexto bíblico, né, pessoal? Como eu mostrei em Efésios 2, né? O principado dos domínios dos ares, né? Então, tudo bem. Até então a gente entendeu isso aqui. Vamos passar agora para a outra parte, que é a mais importante do estudo. Saber que eles existem, que eles são terríveis, que eles causam mal, que traz a maldade para a humanidade, que influenciam a humanidade a se dividir, né? A lutar, a guerrear, tá? Todas as guerras que tiveram são influências também. Claro que o ser humano tem a sua parcela de culpa, pessoal, mas nós somos muito influenciados por esses governantes invisíveis que nós não vemos. Esse é o maior problema. O mundo todo jaz no poder do maligno porque nós não vemos esses inimigos. E eles estão influenciando as pessoas a todo momento. Sugestivamente, por meio de várias e várias coisas. Hoje em dia, ainda é muito mais fácil isso acontecer. Porque hoje temos a tecnologia, né? Filmes, vídeos. Então, eles conseguem implantar as ideias dele na cabeça das pessoas muito mais fácil do que antes. Antes era muito mais difícil, mesmo assim eles já agiam. Imagina hoje a doutrinação em massa que não deve ocorrer. Por isso que a gente tem que se guardar, sabe? Guardar o Espírito Santo, guardar os nossos olhos de ver muitas coisas. Por quê? Porque a gente sabe que o mundo é do maligno. O mundo inteiro hoje é do maligno. E sabemos que, por mais que nós nos originamos de Deus, a gente pode passar a ser moldado segundo o espírito do maligno. Eu vou até voltar lá no texto de Efésios, porque vocês vão entender aqui, olha, o conceito que eu estou querendo falar com vocês. Efésios capítulo 2. Eu vou até usar a tradução do Novo Mundo aqui, porque eu gosto como que ela traz este texto. Gosto muito de como ela traz esse texto. Mas é a versão antiga, tá? A versão nova eu não gostei muito, não. Aqui, ó. Vou ler aqui o texto todo para vocês entenderem. Porque isso aqui está correlacionado, isso aqui é falado antes disso, olha. Então tem correlação. Isso aqui é contexto. Por isso que eu vou ler. Outro sim é a voz que Deus vivificou. Ou seja, Deus ele estava vivificando as pessoas no mundo. Paulo está falando com quem? Com judeus? Não, com gentios. Claro que ele falava também para judeus, né? A mensagem é para todos. Não tem distinção mais. Todos em Cristo somos um, por meio de sua carne, por meio de sua morte. Aí falou assim, ó, embora estivéssemos mortos nas vossas falhas e pecados. A verdade é que todos nós, tanto os judeus quanto gentios, mais ainda os gentios, né, porque os judeus cumpriam as leis, quando eles cumpriam corretamente a lei, né, de Deus, eles não cometiam tantos pecados, né, mas os gentios não sabiam, né, viviam em pecados e falhas. Então, do ponto de vista de Deus, né, estávamos o quê? Estávamos mortos. Por isso que usa a palavra, aqui até entre colchete, porque na verdade no texto original não tem, que Deus vivificou, né? É assim, ó, outros sim, embora estivesses mortos, né? Aqui é a voz que Deus vivificou. Esse é a voz tem colchete aqui, porque está falando que isso aqui não está no texto, mas é só para fazer entender melhor o texto. E não está errado aqui essa expressão, porque aqui usa o recurso
para clarear, né, o que o texto está querendo dizer. Embora não esteja no original essas palavras aqui, mas realmente ajuda a pessoa a entender. Quem que está sendo dita essas palavras? Aos Éfesos, né? Então é a voz, quem? Os Éfesos. Que Deus vivificou. Por que vivificou? Por quê? Porque éramos mortos nas falhas e pecados. Então, outro sim, né? Olha só, outro sim, embora eres mortos nas falhas e pecados, nas quais andaste, olha. Andar é viver, tá? Noé andou com Deus, ou seja, Noé viveu as coisas de Deus. Segundo o sistema, olha só, aqui está falando de sistema, tá vendo? Por isso que eu gosto dessa versão. Talvez outras Bíblias, né? Aqui vai usar até outra palavra. Vamos ver aqui. Talvez vai usar séculos, tal. Vamos ver. Os quais outrora andaste segundo o curso deste mundo. Segundo o curso deste mundo, deste mundo, deste mundo, deste mundo. Aqui vai, a maioria das Bíblias vão estar usando o mundo, né? Andaram, estavam seguindo o curso e a moda deste mundo. Todas elas vão usar mundo, tá? Porque a ideia é essa mesmo, tá? Sistema e mundo é a mesma coisa. A ideia é a mesma. Aqui está falando dos arranjos humanos para viver. Quais são os arranjos humanos para viver? São vários, né? Já vivemos vários sistemas diferentes de governos humanos. Então, olha, andaste outrora segundo o mundo de coisas, né? O sistema de coisas deste mundo, segundo o governante da autoridade do ar, ou a potestade do ar. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tá vendo? Então, este espírito que opera nos filhos da desobediência. Agora eu vou ter que pegar aqui uma outra versão. Hoje o estudo tá dinâmico, viu? Vamos lá. Vamos lá pegar, né? Aqui, ó. Potestade do ar, espírito que opera, que atua nos filhos da desobediência, né? Então, se você pegar aqui o espírito, vai ter o quê? Pneuma. Na Bíblia, essa palavra primeiro é polissêmica, tá? Ela tem várias aplicações. Aqui, por exemplo, tem uma aplicação aqui que eu nem concordo, tá? Mas o espírito em si é o quê? É o que motiva a vida, né? Um corpo sem espírito, ele está morto. Então, o mundo, ele também tem um espírito. Ele tem uma forma de pensar, de agir, de lidar com as coisas. Então, o que Paulo está falando aqui? O príncipe da potestade do ar, né? Quem que deve ser esse príncipe aí da potestade? Pode ser vários, né? Pode ser Satã, pode ser Satanás, pode ser Belial, pode ser vários, pode ser os outros, nós não sabemos o nome. Então, esses caras, eles inspiram, olha só o que eu estou dizendo, eles inspiram as pessoas, os filhos da desobediência. Inspiram o quê? Inspiram a elas viverem para o pecado. Então, a doutrinação em massa, ela acontece, pessoal. Isso não é lorota, isso é bíblico. Hoje nós estamos vivendo num processo de doutrinação em massa. Então, assim, a gente tem que ter equilíbrio, claro, né? Tem que saber reter o que é bom, o que é mal, né? Então, eu não estou condenando tudo e todos, não é isso. A gente só precisa reter o que é bom, o que é mal. Se você começa, né, a assistir alguma coisa, você começa a ver ali cenas implícitas de violência, cenas implícitas de espiritismo, de que vai contra a moral do ser humano, você pode ter certeza que aquilo ali não é de Deus. Aquilo ali é o quê? É uma doutrinação. É o espírito que opera nos filhos da desobediência, que vem da onde? Do príncipe da potestade do ar. Aí olha o que o Paulo fala, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Todos nós, ele se inclui. Todos nós. E olha só que profundo isso. O apóstolo Paulo, Shaul, ele era judeu, praticante do judaísmo e extremamente devotado à Torá. E mesmo assim ele se colocou como praticante do ar da potestade, o ar da potestade. Por quê? Porque por mais que ele vivia num sistema que foi dado por Deus, que era o sistema mosaico, né, a lei mosaica, primeira aliança, nós vimos ali que ele aprovou a morte, né, ele segurou, né, as roupas dos que apedrejaram Estevão, né? Então, você vê que ali, olha,
por mais que ele estava zeloso das coisas que Deus deu, né, que era tudo que os judeus faziam, pessoal, não é errado, tá? Foi Deus que deu aquelas coisas. Mas a forma que eles agiam é uma forma pervertida. É o evangelho pervertido, entendeu? A Torá pervertida. Por quê? Porque a Torá é pura, santa e limpa, imaculada. Mas a forma que eles entendiam, agiam, praticavam ela estava pervertida. Por quem? Pelo príncipe do domínio do ar, né? E aí você encontra isso lá quando Yeshua foi tentado no deserto. Como que o inimigo conversou com Yeshua? Se você for analisar, ele usou todo o tempo as escrituras, a Torá, para tentar desencaminhar Yeshua. Ou seja, ele tem um conhecimento gigantesco da Torá. Ele sabe de cor e salteado. Só que ele faz o quê? Ele pega a Torá e ele pega e manipula a Torá para que as pessoas sigam a Torá de forma errada. Isso também acontece com o Evangelho. O que mais nós vemos hoje são pessoas que pegam as passagens bíblicas e distorcem, né, as passagens bíblicas para o próprio proveito, para o próprio benefício, ou para aprisionar outros, escravizar outros em suas formas de entender, né? Sendo que o evangelho do Senhor Jesus é um evangelho de liberdade, né? Um evangelho de sofrimento, sim, mas é um evangelho de liberdade. Só que essas pessoas usam o evangelho para aprisionar as pessoas dentro de uma religião, dentro de uma fé, né? E muitas vezes, né, elas acabam se beneficiando, né, da fé, da lã e do leite das ovelhas. Então, não vou entrar nesse assunto hoje, mas é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Aí diz, ó, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Onde que vocês acham que o principado do domínio do ar, ela trabalha nos seres humanos? Fazer a vontade da carne e fazer a vontade dos pensamentos. Existe um ditado muito comum que diz assim, que mente parada é a oficina de... Vocês sabem, né? O que eu estou querendo dizer. Então, a mente que não está cheia de coisas de Deus, apóstolo Paulo fala isso, olha, toda coisa louvável que há, toda coisa que se fala bem, toda virtude, pensai nessas coisas. Por que ele sabia disso? Porque ele está falando para os cristãos encherem as suas mentes de coisas de Deus, coisas boas, coisas de Jesus, coisas de Yeshua HaMashiach, da fé, da esperança, do amor, de coisas boas, porque se você ficar com a sua mente parada, vazia, você vai encher sua mente de filosofias do inimigo, tá? E aí você fala assim, existe isso, né? Ó, Timóteo, capítulo, se eu não me engano, 3, vamos ver se é isto. Aqui, ó, vamos ler aqui. Esse eu quero ler até no Novo Testamento judaico. Essa passagem eu quero ler até no Novo Testamento judaico, para vocês verem que legal. Olha aqui que diz aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 4, 1 adiante. Diz assim, ó. Mas a rua, o Espírito Santo, né? A rua, expressamente diz... Quer dizer, todos os apóstolos estavam sendo testemunhados pela rua, pelo Espírito Santo, todos eles, tá? Sem exceção nenhuma. Todos eles, o Espírito dava testemunho com eles, falando assim, olha, nos tempos posteriores, que tempos posteriores? Depois que os apóstolos morressem. Então, depois que os apóstolos morressem, iriam cumprir inicialmente a parábola do Senhor Jesus, né, que colocou sementes excelentes, né, nós vamos fazer um vídeo sobre isso, e aí, de noite, o inimigo veio e lançou o joio. Então, de noite é quando os apóstolos morrem, os que defendiam a fé, a verdadeira doutrina, os guardiões da verdadeira doutrina. Então, o Espírito testemunhava aos apóstolos que no tempo posterior, alguns iriam se apostatar da fé, apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É se separar da fé. Qual é a fé? Yeshua HaMashiach. Então, muitos iriam se afastar de Yeshua HaMashiach.
Como que isso aconteceria? Presta atenção no que nós estamos estudando hoje e o que eu estou falando. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e que têm suas próprias consciências cauterizadas, proibindo casar-se, celibato, ordenando a abstinência de alimentos que Elohim criou para serem recebidos com bênção e graça. Então, existe aqui várias doutrinas, né, que o apóstolo está falando, Shaul está falando aqui de coisas que iriam se infiltrar no meio da congregação, do corpo de Cristo. Né? O joio, né, está bem claro aqui. Celibato, aí por causa desse celibato os homens não casariam, ficariam inflamados de desejos, praticariam atos sexuais terríveis com crianças até, né? E vários outros tipos de abuso, né? Leis de mandamentos com relação à alimentação, porque no antigo Israel realmente existia leis específicas para a alimentação. O que Paulo fala é assim, ó, serem recebidos com graça pelos que são fiéis e os que conhecem bem a verdade, pois todas as coisas criadas por Deus são boas. Então aqui ele está falando que nada deve ser rejeitado, e nada deve ser rejeitado se é recebido com graças. Então, existem alimentos impuros? Existem. Existem alimentos impuros, que não fazem bem para a saúde. Por que eles foram dados como regras alimentares aos judeus? Porque naquela época, né, a medicina não podia lidar com algumas coisas que esses alimentos podiam causar. E essa nação ela deveria alcançar a maturidade para chegar ao Mashiach. Imagina a nação ser dizimada porque uma doença, um vírus, né, procedente desses animais, alastrou ali. Né? Então, tem muitos problemas de saúde, principalmente com relação ao preparo desses alimentos. Só que aqui está falando que todos os alimentos que Deus fez foi criado por Deus e é bom. E aí, quando você recebe tais alimentos com graça, este é o ponto, com graça. Este alimento em si fica santificado. Então, no sentido espiritual, não existe mais isso de que um alimento te purifica ou te deixa aviltado. Em sentido espiritual, não existe mais isso. Desde que você ore, tome o alimento com graças. Ore pelo alimento. Pai, não deveria estar comendo esse alimento, que é um alimento impuro, só que o Senhor me deu esse alimento na minha mesa, eu agradeço por ele e recebo ele como uma provisão do Senhor. Então, aqui está falando, né? O que aqui está falando? A oração são santificadas, porque pelas palavras de Elohim e pela oração são santificadas. Olha só que coisa profunda e fantástica. Isso aqui, quem entende, são pessoas que entendem o que é o Evangelho, pessoal. Né? Se você pegar ali a lei mosaica e querer impor suas ideias pessoais sobre isso, você vai criar leis, vai desabonar as pessoas, né? Vai criar inimizade, rixa na congregação, no corpo de Jesus. O que Paulo está falando aqui? Olha, que até isso pode ser usado, né, para causar inimizade, rixa, ciúme entre os que são de Jesus, né, os que são de Mashiach. E tudo isso são o quê? Doutrinas de demônios. Então, existe doutrinação em massa? Sim, existe doutrinação em massa. Onde está a doutrinação em massa? Nos meios populares de educação. Entende? Eu estou falando que tudo é ruim? Não. Observe todas as coisas e retenha o que é bom. O escravo do Senhor não precisa lutar, né? Mas está preparado para defender sua fé. Então, vocês mesmos vão fazer essa análise do que é bom e do que é mal, né? Mas que existe doutrinação em massa de demônios, existe. Em todos os lugares, né? Em todos os lugares existe. Então, temos que tomar cuidado, né? Orar. Agora, vamos na parte que realmente importa do nosso estudo. Portanto, tomai toda a armadura de Elohim,
para que possais resistir no dia do mal. Havendo feito tudo, permanecei firmes. Aí, o que é a armadura de Elohim? Estais firmes, tendo cingidos os seus lombos com a verdade. Primeira coisa, pessoal, o que desmantela os ensinos dos demônios é a verdade. Aí eu te pergunto, o que é a verdade? Eu te pergunto e te respondo. Machia falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Vou ver se eu acho aqui. João 14. Parece que é... Não repara o som não, viu, pessoal? De volta não. Os vizinhos estão ouvindo música, né? Eu não posso fazer nada. Aqui. Então aqui está falando que a gente tem que estar cingido os lombos com a verdade, né? Seu lombo tem que estar cingido com a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, a verdade não é uma religião. Não é uma religião em si. A verdade é Yeshua. Eu sou o caminho e a verdade, né? A verdade também é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus, né? A tua palavra é a verdade. Aqui, ó, 17. A saber, a rua da verdade, o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não o vem e nem reconhece. Está falando do Mashiach. Mas vós conheceis, e por isso habita em vós, e estará em vós. A rua, o Espírito Santo também é a verdade, pessoal. Porque foi ele que inspirou toda a Bíblia. Né? A palavra de Deus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Jesus é a verdade. Então, se você quer lidar bem com essa luta espiritual terrível que nós enfrentamos, cinja seus lombos com Mashiach. Mashiach vai te dar Espírito Santo. Assista meus vídeos aí, olha. Mais uma vez, eu peço para você assistir esse vídeo aqui, ó. Por favor, assista esse vídeo. Esse vídeo aí é fantástico. Mostra o mistério da Torá. Tá? Precisam ver esse vídeo. Ele tem só 35 visualizações. É uma coisa fantástica que vocês estão perdendo. Então, vista seus lombos como a Mashiach. Ele vai te dar Espírito Santo. Ele vai te batizar em Espírito Santo. Ele vai te batizar na verdade. Né? E aí depois fala assim, ó. E vestida da couraça da justiça. Então, a justiça de Deus, né? Ela é produzida por meio do quê? Por meio do Mashiach. Não por meio de práticas e ordenanças. Paulo discute isso em Gálatas. Vocês podem ler Gálatas e Efésios que vocês vão ver essas informações. Então, a couraça da justiça, ela vem por meio de nós entendermos o sacrifício de resgate de Mashiach, que nos justifica perante Deus. A justiça não é por nossas ações, mas sim pela fé que temos na forma de Deus ter lidado conosco. Isso nos faz filhos de Abraão. Porque Abraão, ele acreditou primeiro e depois agiu. Então, a fé, Mashiach, ela produz a crença verdadeira e depois as ações corretas. Né? Calçando os pés da pregação das boas novas do Shalom. Olha aqui. Pregação das boas novas do Shalom. Pregação das boas novas da paz. Aí o apóstolo Paulo falou assim, pois ele é a nossa paz, aquele que das duas partes fez uma.
e que destruiu o muro no meio que... Tô falando bobagem não, pessoal. Lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aquele que se intitula circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. Não falou de esperança aqui? Vai falar, se não falou, vou falar. E sem Deus no mundo. Mas agora, Cristo, Jesus, vos é estes que estáveis longe, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue do Cristo. Porque, tô falando bobagem não, pessoal. Porque Ele é a nossa paz. Então, quando a Bíblia fala aqui, ó, as boas novas de paz, as boas novas de Shalom, é as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Quer ver? É isso mesmo. Só vou trocar aqui o texto, tá? Que fica mais claro em outra Bíblia, essa informação que eu vou trazer para vocês. Princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, as boas novas é a respeito de Jesus. A boa notícia é a respeito de Jesus. Por que boas novas? Porque boas notícias. Quais são essas notícias? Salvação e reconciliação. O nome de Yeshua significa Yahuwah, a salvação de Yahua, né? A salvação de Yahua. Yahua é a salvação. O Yahua é a salvação, né? Que Jesus é o Yahua a salvação. O outro lá, né, que é o Pai, nosso Deus, é o vida, né? Yahua é a vida. Ou tudo que é, tudo que era, tudo que será. E esse aqui é o salvação, é o Deus salvação, né? Por isso que a Bíblia chama também de Deus. Só que ele é filho do Pai, né? É filho do Pai, tem que ter essa diferença na cabeça. Então, olha só que tudo que Paulo está falando aqui, se a gente for resumir, a gente vai resumir em Jesus, em Yeshua. A gente falou aqui, ó, cingir os lombos com a verdade, Jesus é a verdade, Yeshua é a verdade. Justiça, aqui se você for pegar, eu não quis mostrar porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas tem um vídeo no canal, vocês podem ver, aqui as referências, tá? Para vocês entenderem, né? Quem é Yahuwah Tzedekeno? Quem é Yahuwah Tzedekeno? Quem é Jeová da Justiça? Pode ver esse vídeo aí, ó. É Jesus. Yahuwah Tzedekeno é Jesus. Assiste aí, 28 minutos de bênção na sua vida. Então, eu não quis dizer, né, porque já tem esse vídeo falando. Então, o que Paulo está falando aqui, ó? Se vista de Jesus, vista seus lombos de Jesus, de Yeshua, coloca a couraça de Yeshua, que é a justiça, e a Tzedekeno, calce com a pregação das boas novas. As boas novas é a respeito de paz, que é Yeshua também. Vou fazer um vídeo sobre isso. Jeová Shalom. Jeová é paz. Isso aí é lá em Juízes. O Mashiach, Jesus, como um anjo aparece, né? Em nome de Adonai, em nome de Yah, né? E ele fala, né? Paz, Shalom, né? Seja com você, né? E aí o Gideão ele coloca o nome do lugar de Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová é paz, Yahuwah Shalom. Então tudo isso, pessoal, está apontando para Mashiach.
E já vi várias explicações sobre esse texto, mas nenhuma delas faz essa conexão que eu estou fazendo, que é a conexão que Paulo quis fazer. Porque Jesus é a verdade, Jesus é a justiça, Jesus é a paz. Ele é a nossa paz. Jesus, Yeshua. Aí continua, tomando sobretudo o escudo da fé. Eu não fiz muitos vídeos sobre a fé, mas também existe uma correlação que Jesus é a nossa fé, a nossa esperança, porque fé é a mesma coisa que esperança, né? Acreditar naquilo que você não viu. E não é isso que nós estamos fazendo, não é isso que os profetas fizeram, não é isso que Abraão fez. Quando Deus falou sobre o descendente, a semente, todo mundo esperava esse homem que viria salvar a humanidade. A fé das pessoas foram todas baseadas, os patriarcas, os profetas, os israelitas, depois nós, dos cristãos. Ele veio, morreu por nós, foi embora, falou que ia voltar, falou que ia trazer paz. Nós não estamos esperando ele. Vou fazer muitos vídeos bonitos falando da paz. Muitos vídeos bonitos falando da paz. Vou fazer. E da fé, aliás. Desculpa, a palavra é fé. Fui olhar o reloginho ali e acabei aqui. Então, o que está falando também, olha, que sobretudo a gente tem que pegar o escudo da fé. O que é o escudo da fé da gente? A nossa esperança em Mashiach. Com quais podereis apagar todos os dardos flamejantes, inflamados do maligno. Porque o maligno ataca a gente e a gente só tem um escudo, pessoal. Esse escudo se chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos deu o Espírito da boa vontade, o Espírito ajudador, Ruach HaKadosh, Espírito Santo. Olha aqui, que não vai falar isso. Tomai também o capacete da salvação. O que é salvação? O nome dele não está escrito Iá é salvação? Então tome o capacete de Jesus. Jesus é o capacete, é o que protege sua mente, pessoal. O capacete é para proteger a cabeça. E as flechas que vêm inflamadas, flamejantes, os dardos flamejantes, é a doutrinação em massa que nós falamos. É as doutrinas dos demônios. É os ataques demoníacos, as falsas doutrinas. É as doutrinas que te separam de Jesus. Então você coloca o capacete de Jesus, o capacete da salvação, sempre lembrando que o seu Salvador, ele te prometeu que vai te salvar. Isso te dá esperança, te dá conforto. E depois a espada da rua, a espada do Espírito. Aí ele fala que é a palavra de Deus. Aí, ó, eu vou aqui com você e vou te falar de novo que está falando de Jesus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aqui está um Deus, mas está errado, tá? A palavra era Deus, a forma correta. Não precisa colocar um artigo aqui, porque não tem esse artigo no original, tá? A palavra era Deus, né? Não como o Pai, mas era também Deus. Então, ele era a palavra. Quem? Está falando de Yeshua, João capítulo 1. Está falando de Jesus, nosso Senhor. Então, aqui está falando que a espada do Espírito é o próprio Mashiach. Palavra de Elohim, ó. Que é a palavra de Elohim. O que é a palavra de Elohim? Jesus. Então, a espada do Espírito é as palavras de Jesus. As palavras do nosso Senhor Jesus é as palavras de Elohim. E as palavras de nosso Senhor está onde? Na Bíblia. Paulo está falando aqui com nós, ó, com a gente. Mateus, Marcos, João, Lucas, tudo fala. Apocalipse são palavras diretas do Filho que Deus lhe deu. A Torá, né, os escritos, todos foram inspirados por Jesus. Jesus ia até os profetas e falava no ouvido deles. Vocês acham que era Deus, né? O Pai. Não, era o Filho. O Espírito do Mashiach. E aí, para terminar, diz assim, ó, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo na rua, orar no Espírito, tá? E para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos.
Finalizando aqui, então, nosso estudo, pessoal, vamos lá. Existe, sim, poderes acima de nós, que dominam o mundo, que faz doutrinação em massa, e nós, como Paulo falou, temos aqui a armadura completa de Deus. O capacete, o cinto, a sandália, a espada, a couraça, o escudo. Resumindo tudo isso representa Mashiach. Mashiach em sua vida. Por isso o apóstolo Paulo fala da importância de nós entrarmos, né, cada vez mais no relacionamento com Mashiach, tá? Vamos voltar lá na Bíblia. Aqui em Efésios ele termina, né? Termina o assunto por aqui. Mas em outras passagens ele fala, né, que ele quer que a gente, eu não lembro se é em Efésios mesmo, tal, mas fala assim que a gente tem que estar arraigado, né, no Mashiach, sabendo a profundidade, a fundura, a largura, a altura, o conhecimento, né, do Mashiach. Aqui, ó. Acabei de achar, tá vendo? Aqui, ó. Vamos lá, para terminar o nosso estudo. Aquela armadura que ele te apresenta no capítulo 6 para lutar contra os demônios, né? E contra os demônios nem tantos, mas e contra as potestades, né, que dominam o mundo. Aí ele já tinha falado um pouco sobre isso antes, ó. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do serviço, para a edificação do corpo do Mashiach, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Elohim, o estado de homem perfeito, a nova criatura que ele está falando, à medida da estatura da plenitude do Mashiach, para que não mais sejamos meninos inconstantes levados ao redor por todo vento, olha só, vento, espírito falso de ensinos dos filhos dos homens, pela astúcia que tramam para enganar. Antes, crescemos aonde? Na verdade, no amor, aquele que é o cabeça, que é o Mashiach. Tá vendo? Então, a armadura, para você que achava que a armadura era fazer coisas, né? Eu entendo que muitas pessoas entendem isso, né? A armadura das boas novas é você pregar as boas novas. Não é isso, não, entendeu? A armadura das boas novas é você viver as boas novas. É bem diferente. A espada do Espírito não é a Bíblia, você ter a Bíblia na mão. Não adianta você ter a Bíblia na mão. A Bíblia tem que estar no teu coração. A palavra do Mashiach tem que estar no teu coração. O capacete da salvação não é você saber que você vai ser salvo. Não, não é isso. É você entender a sorte de salvação que Cristo te chamou para pertencer. Por isso, querida Meire, eu espero que este estudo profundo de 1 hora e tanta tenha te ajudado a edificar tua fé. Você disse que está orando, né, pedindo ao Pai ajuda. Talvez este meu vídeo seja uma das ajudas que o Pai está te dando. E fique sensível a todas as ajudas que o Pai te dá. Ele jamais abandona um servo fiel. Jamais ele vai abandonar uma ovelhinha. Embora o mundo, as pessoas, as religiões, né, eles possam fazer isso, mas Deus não. Nosso Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, é o bom pastor, é o pastor do Salmo 23. Ele jamais vai abandonar uma ovelha. Ele cuida, alimenta, acalenta. E usa diversos modos para isso. Às vezes as religiões, às vezes as pessoas em volta, às vezes uma palavra, uma mensagem igual essa no YouTube ou no Facebook. Né? A palavra do Senhor ela foi e está sendo, né, falada em todos os lugares. Que a paz e que a graça de nosso Pai, nosso Deus, maravilhoso Senhor, esteja com vocês nesse Shabat e que a graça do nosso Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, seja com todos vocês.